Bem-vindos de volta, galera. Antes de começar, queria dar um avisinho rápido. Eu sei que vocês curtem lendas urbanas, afinal são os vídeos mais acessados do canal, então eu queria que comentasse o país que vocês querem, porque os pedidos já estão acabando. Se não me engano, faltam 3 países pedidos. Aí também não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar a nos motivar ainda mais e continuar firme e forte. Então vamos ao vídeo. Espanha, um país conhecido por suas touradas, um evento mais marcante do país. Também o berço da dança flamenco, uma verdadeira dança clássica, e claro, o futebol, onde a maioria conhece, seja por Real Madrid ou Barcelona. Enfim, nesse vídeo, vamos mostrar o lado sombrio e macabro da Espanha, carro da morte. Quando falamos em morte, o que vem em sua cabeça? Uma carroça talvez, mas na Espanha, a morte anda em um carro preto, que muitos dizem que podem voar, mas o mais assustador é que quando uma pessoa está prestes a morrer, esse carro vai até a casa do quase falecido, e um ser de túnica preta, impossível de ver o rosto, vai sair e bater na porta. Quando a pessoa abrir, ele vai mandar a pessoa entrar no carro e nessa hora, ela fica em transe, e não recusa. Entrando no carro e nunca mais sendo vista. Também dizem que se uma pessoa andar sozinha à noite, e esse carro passar, o ser vai chamar a pessoa, mesmo que não esteja na hora de morrer. Muitos espanhóis têm medo de andar sozinho por causa dessa lenda, a garota da curva. Era uma noite fria, daquelas que você se arrepia e sente observado. Um motorista voltava para casa depois de um longo dia de trabalho, dirigindo por uma estrada rural nas cercanias de Madrid. A lua mal iluminava o asfalto, e a névoa densa tornava quase impossível enxergar adiante. Foi então que ele viu uma figura feminina parada à beira da estrada. Era uma jovem, vestida de branco, os cabelos longos e o rosto pálido, como se tivesse saído de um sonho, ou de um pesadelo, e parecia perdida. Ela levantou o braço, pedindo carona. O homem, com dó, parou o carro e a deixou entrar. Ela entrou em silêncio, sentando-se no banco de trás. A voz dela era suave, quase um sussurro. Algumas coisas ela falava e outras não. Porém, quando chegaram a uma curva, a menina pediu para o motorista ir devagar. Ela até chegou a chorar, e então ele fez como ela falou, e quando passaram a curva, ele perguntou ao menino por que daquilo, mas não veio resposta. O homem olhou rapidamente pelo retrovisor e o banco de trás estava vazio, mas ao olhar para a estrada viu algo. Era o corpo da menina que ele carregou no carro até agora, estirada no chão. Mais tarde, ao contar a história para os moradores locais, eles apenas confirmaram o que ele já temia. Anos antes, uma jovem havia morrido exatamente naquela curva, em um acidente trágico. Dizem que ela ainda aparece para alguns motoristas, sempre na mesma hora, sempre com o mesmo aviso, tentando impedir acidentes. Ou seja, é um espírito bom. Os rostos de Belmez. No pequeno vilarejo de Belmez de la Moraleda, no coração da Andaluzia, existe uma casa que muitos dizem nunca dorme. Tudo começou em 1971, quando Maria Gomes Câmara, uma dona de casa simples, percebeu algo estranho no chão da cozinha, entre as rachaduras do cimento. Um rosto começava a surgir, mas não era algo vivo. Primeiro os contornos, depois os olhos, a boca, a expressão de dor, assustada. Maria tentou limpar, raspar, cobrir, mas quanto mais tentava apagar, mais rostos apareciam, e não eram apenas rostos. Eram expressões humanas de angústia, medo e desespero. A notícia se espalhou por toda a Espanha. Cientistas, padres, curiosos, todos queriam entender o mistério. Alguns acreditavam que era apenas uma ilusão. Outros juravam ouvir vozes saindo das paredes, mesmo com cimento novo, tinta fresca, e até reformas completas. As faces voltavam, olhando. Diziam que os espíritos vinham de um antigo cemitério árabe, enterrado sob a casa, a 3 metros de profundidade. Lá embaixo, sob o chão frio, ossos humanos foram encontrados. Maria viveu ali até 2004, cercada por esses rostos que, de certa forma, pareciam nunca deixá-la sozinha. E quando ela morreu, o fenômeno não parou. Novas faces começaram a aparecer, como se os espíritos agora lamentassem a perda da única pessoa que os escutava. Hoje, a casa é um ponto turístico, mas poucos se atrevem a entrar sozinhos. Quem passa por ali jura sentir algo observando, um olhar vindo das paredes e até do chão. E muitos dizem que se você olhar fixamente por tempo demais, novo rosto pode surgir ao seu lado. É o coco.
Dizem que toda criança espanhola já ouviu o mesmo aviso antes de dormir. Durma, criança, durma agora, senão El Coco virá e te levará. Mas o que muitos não sabem é que essa cantiga tem uma origem real. No início do século XX, em um vilarejo do interior da Espanha, vivia um homem chamado Francisco Ortega, conhecido como El Moruno. Ele tinha tuberculose e, desesperado para sobreviver, ele procurou uma curandeira, uma mulher temida, que lidava com rituais antigos e crenças proibidas. Ela lhe deu um conselho sombrio: beba o sangue dos jovens e esfregue sua gordura no peito, e sua vida será devolvida. Inicialmente ele achou a ideia ridícula, mas quando sua situação começou a piorar, Ortega fez o impensável. Numa noite fria, ele saiu pelas ruas carregando um saco de pano, e lá dentro, o pequeno Bernardo, uma criança que jamais voltaria para casa. Desde então, o nome El Coco ecoa em cada canto escuro da Espanha. Dizem que quando uma criança desaparece foi El Coco que levou. Ninguém sabe se ele ainda está vivo ou não, porque sua humanidade acabou quando ele matou Bernardo. Alguns dizem tê-lo visto uma silhueta alta, curvada, com passos lentos e um saco nas costas que se move sozinho, como se algo lá dentro ainda tentasse escapar. E quando o vento sopra, fraco, pela janela de um quarto infantil, é possível ouvir o sussurro da velha canção: duerme-te, ninho. Duerme-te, a santa acompanha. Dizem que nas florestas enevoadas da Galícia, no norte da Espanha, existe uma lenda que os moradores mais temem. Eles a chamam de Santa Acompanha. Dizem que, à meia-noite em ponto, quando o silêncio é profundo e nem o vento se atreve a soprar, uma procissão de almas penadas começa a caminhar entre as árvores. São espíritos envoltos em panos brancos, carregando velas acesas que iluminam o caminho com uma luz pálida, tremulante, tipo quase viva. Na frente do cortejo, sempre vai um vivo, um homem ou mulher que, amaldiçoado, carrega uma cruz e um caldeirão de água benta. Sem saber como chegou ali, eles caminham com o olhar vazio, conduzindo os mortos até o próximo destino. E o pior é que quem vê a santa acompanha é forçado a entrar na fila, tomando o lugar desse vivo que finalmente descansa. Por isso, os aldeões evitam sair de casa à noite, fecham janelas, apagam velas, e fazem o sinal da cruz se ouvirem passos na mata. Alguns afirmam sentir o cheiro de cera queimada no ar, mesmo sem haver velas acesas por perto. Outros dizem ter visto luzes flutuando entre as árvores, seguidas por murmúrios em uma língua antiga que ninguém mais entende. Mas se, por acaso, você estiver perdido numa estrada deserta da Galícia, e vir luzes caminhando em silêncio pela floresta, corra. E se não der tempo, desenhe um círculo no chão, entre e não saia até o nascer do sol, porque se a santa acompanha o encontrar, eles não levarão apenas seu corpo, levarão sua alma para marchar ao lado deles, para sempre. Lobisomem de Alariz. Aqui no canal, sempre gosto de trazer lendas reais, e essa é uma delas. Com certeza você já deve ter ouvido essa. No coração das florestas da Galícia, próximo a Portugal, no século XIX, vivia um homem chamado Manuel Blanco Romazanta. À primeira vista, ele parecia como um vendia-sabão, viajava de aldeia em aldeia, sempre com um sorriso calmo e palavras gentis, mas por trás daquele semblante tranquilo, havia algo que ninguém conseguia explicar. Entre 1846 e 1852, várias pessoas começaram a desaparecer. Mulheres, crianças, famílias inteiras sumiam nas estradas de terra por onde Romazanta passava. E quando a polícia finalmente o capturou, ele confessou. Disse que não era ele quem matava, era a fera dentro dele. Em sua própria confissão, Romazanta afirmou ser vítima de uma maldição antiga que o transformava em um lobo durante as noites de lua cheia. Dizia que não sentia raiva, nem prazer. Apenas fome, uma fome que não era humana. A cada transformação, ele vagava pela floresta em busca de vítimas, e quando voltava à forma de homem, cobria os corpos de suas vítimas com sabão para esconder os rastros. Os aldeões juravam ter visto um lobo caminhando em pé, com olhos humanos e dentes vermelhos de sangue, rondando suas casas. Em 1853, Romazanta foi finalmente julgado. Durante o processo, insistiu que era um lobisomem amaldiçoado, pedindo que o deixassem viver para ser estudado, mas inicialmente ele recebeu uma pena de morte. Mas o caso ficou tão famoso que até a rainha Isabel II soube da história e, impressionada com o relato, suspendeu sua execução, permitindo que ele fosse examinado por médicos em uma prisão perpétua. Mas Romazanta morreu na prisão pouco tempo depois.
e ninguém nunca provou se era loucura, maldição, ou algo entre os dois. Até hoje, os camponeses da Galícia dizem que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir uivos diferentes vindos da floresta, longos, tristes. Como se o espírito de Romazanta ainda vagasse por ali, preso entre o homem e a fera, a casa das 7 chaminés. No coração de Madrid, entre ruas antigas e prédios que parecem esconder segredos, existe uma mansão que o tempo nunca conseguiu apagar. A casa das 7 chaminés. Séculos atrás, viveu ali uma jovem chamada Helena, conhecida por sua beleza e pelo jeito gentil com todos. Diziam que ela esperava o marido voltar da guerra, um soldado fiel ao rei, o capitão Zapata, que acabou morrendo no confronto. Numa noite silenciosa, Helena foi encontrada morta em seu quarto, o corpo imóvel, o rosto sereno, como se dormisse, mas ninguém soube dizer o que realmente aconteceu. Alguns juravam que foi um acidente, outros, que se matou de tristeza, mas os vizinhos, eles falavam de algo mais sombrio. Um nobre poderoso, apaixonado por ela em segredo, teria invadido a casa naquela noite e a matado ao ser rejeitado. Diziam ter sido o rei da época. O crime, abafado pelas influências da corte, desapareceu dos registros, mas o espírito dela, não. Desde então, moradores afirmam ver uma mulher vestida de branco caminhando sobre o telhado da mansão, as correntes nos pés soando como lamentos nas madrugadas frias. Ela parece sempre olhando para o céu, como se esperasse o marido voltar, ou talvez, procurando um homem que a matou. Com o passar dos séculos, a casa das 7 chaminés foi reformada, transformada em prédio oficial. Mas o fantasma de Helena nunca foi embora. Guardiões e trabalhadores relatam sentir passos leves nos corredores, janelas que se abrem sozinhas, e o som das correntes arrastando lentamente pelo chão de pedra. E dizem que, nas noites mais silenciosas, é possível vê-la de relance, uma silhueta branca no alto do telhado, iluminada pela lua, e se você olhar tempo demais, pode ver Helena virar o rosto para você, porque a lenda diz que ela ainda busca vingança, e que um dia, o homem que tirou sua vida, ou quem se parecer com ele, vai pagar o preço, sob as 7 chaminés que guardam seu nome. Ainda dizem que no século XX, um esqueleto feminino foi encontrado em uma das reconstruções, presa na parede, juntamente com moedas do rei da época, Felipe II. Esse foi o vídeo. Galera, não se esqueçam de comentar o próximo país e deixar o like, e inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui.